Olá, seja bem-vindo a mais um conteúdo do seu projeto sob controle. No vídeo de hoje nós vamos falar como elaborar um relatório de status do projeto. Bom, para começar, vamos entender o que é um relatório de status e por que é tão importante a gente ter um relatório sendo divulgado com frequência ao longo do projeto, e não simplesmente encarar só como uma atividade adicional do PM. Quando você está no projeto, você tem diversas pessoas envolvidas, cada um com suas expectativas em relação à implementação do projeto, cada um com seu papel e responsabilidade. Então, o relatório de status por meio de indicadores é a forma mais eficaz que você tem de alinhar as expectativas e garantir uma boa comunicação entre todos os envolvidos. Então, é a chance que o PM tem de formalizar e dar visibilidade de qual que foi o real avanço até o momento do projeto, se isso está de acordo com o planejado ou não, se tem algum ponto de atenção, se tem alguma atividade atrasada, se o avanço, reconhecer também o avanço que foi feito até o momento, se está caminhando bem, quais são os pontos de atenção que as pessoas precisam focar nos próximos períodos. Formalizar e alinhar com o cliente como que está o avanço do projeto. O que acontece que impacta muitos projetos? O relatório de status muitas vezes não é divulgado com frequência. Então ele é feito somente quando é solicitado, por exemplo, né? Ou às vezes nem um relatório de status existe. Ou quando o projeto não está caminhando muito bem, está no status vermelho, tem alguns pontos de atenção, o gerente de projeto às vezes tem um certo receio de expor essa informação. Então, acaba omitindo informações que lá na frente, por mais que ele queira omitir, em algum momento as pessoas vão ter visibilidade disso e da pior forma, quando você não tiver mais tempo hábil de agir sobre o problema. Então, o relatório de status, ele é a maneira mais eficaz que você tem de alinhar a expectativa, garantir uma boa comunicação com todos os envolvidos, pedir ajuda quando for necessário. Então, você precisa ter um relatório de status que seja divulgado com frequência e ser íntegro nessa informação. Você precisa passar o real status do projeto. Se você, por acaso, monta um relatório de status, fica com certo receio, medo de reportar, como que as pessoas vão reagir quando você reporta uma informação que não é das mais positivas, e você omite essa informação, você tem o risco de impactar a sua relação com o cliente, com todos os envolvidos, porque você vai perder a credibilidade do seu gerenciamento. Então, esse relatório de status precisa ter uma informação muito clara, objetiva e passar a real situação do projeto. Se você está gerenciando o projeto, não leve as situações negativas, né, os riscos, os problemas que ocorrerem ao longo do projeto de uma forma pessoal. Muitas vezes eu vejo gerentes de projeto com medo de reportar alguma informação negativa ou de pedir ajuda, achando que as pessoas vão entender que é uma falha do PM, ou que o PM não está preparado, ou que é culpa do PM. Não existe isso. O projeto é conduzido por todos, pela equipe. Um gerente de projeto não implementa um projeto sozinho, da mesma forma que a equipe não implementa sozinho. Então, todo mundo precisa entender que um precisa do outro. O PM precisa se mostrar para a equipe como um líder que está ali para conduzir a equipe na direção correta, avisar, alertar sobre os desvios e quais os planos de ação para garantir que o projeto seja executado conforme o planejado e suportar sua equipe quando for necessário, quando a equipe precisar de ajuda. E fazer a comunicação com o cliente, fazer esse alinhamento com o cliente, ser um ponto de contato entre todos. Quando você tem projetos, às vezes, muito longos ou muitas pessoas envolvidas, se você não tem uma pessoa para centralizar a comunicação e a informação, as coisas vão caminhando como cada um acredita que é o certo. Então, o PM está ali justamente para ajudar a guiar todos dentro do projeto, na direção correta, para que atinja o objetivo. E ao longo desse caminho, você precisa dar visibilidade
para todos de como que está caminhando, como que todo mundo está caminhando. Então não leve o status do projeto, as informações, para um lado pessoal, tá? Então isso é importante. É um primeiro ponto que as pessoas precisam trabalhar para que você consiga conduzir o projeto de uma forma, vamos dizer assim, mais suave até. Se você encarar tudo como se fosse problema, culpa do PM, você vai evitar de pedir ajudas muitas vezes, achando que tudo você que tem que resolver, vai omitir informações, e esse não é o caminho correto. Uma informação que você omite hoje, lá na frente certamente vai ser descoberta, né? As pessoas vão ter visibilidade. E pode ser no momento que você não tenha mais tempo hábil de reagir. Eu já presenciei projetos em que o gerente de projeto, por parte do cliente, omitia as informações com medo da reação dos executivos e na esperança de que fosse conseguir resolver tudo a tempo, né, sozinho, de certa forma. O que aconteceu? Uma das informações que eram omitidas era justamente em relação às mudanças de escopo que estavam ocorrendo. Então, olha a criticidade da situação da informação. O gerente de projeto estava adquirindo novos requerimentos ao longo do projeto, não existia orçamento suficiente para todos aqueles requerimentos adicionais, o cronograma que havia sido estabelecido no início não era contemplado executar todas aquelas atividades, e o PM não dava visibilidade daquilo para todos os executivos. Então reportava como se tudo estivesse caminhando bem, conforme o planejado. Em algum momento isso foi escalado, e o que aconteceu? O projeto tinha entrado naquela situação que a gente já falou em outros vídeos, de scope creep, ou distorção de escopo, onde você absorve mudanças de escopo, requerimentos adicionais, e não faz os ajustes necessários, as adequações no cronograma e no orçamento para contemplar esse escopo adicional. Então ele entrou numa fase de scope creep. Em um determinado momento, todo o trabalho que havia sido executado até aquele momento foi praticamente em vão, porque a empresa entendeu que não era o caminho correto, não tinha como absorver todas aquelas mudanças em relação ao orçamento adicional e cronograma, e o projeto acabou sendo paralisado. Então houve um desperdício enorme de tempo de todos os envolvidos e desperdício também de dinheiro. E claro que afetou a relação de todos os envolvidos. Então, muito cuidado nessa questão de qual que é o papel do PM. O papel do PM é uma pessoa para centralizar as informações, fazer integração em todas as áreas, planejar o projeto e garantir que o avanço do projeto está o mais próximo possível do planejado. E qualquer desvio que haja ao longo do caminho, atue para minimizar esse desvio. Então, o gerente do projeto está ali para atingir o objetivo. Então, é muito importante dar visibilidade para todos do que está acontecendo. Se precisar de ajuda, peça. Não omita informação. E como elaborar um relatório de status? Lembre-se que as pessoas não vão estar o tempo todo juntas, né, executando as mesmas atividades. Então, a gente precisa garantir que a comunicação chegue a todos os envolvidos de forma clara e direta. Então, uma pessoa que está executando uma atividade não sabe os detalhes de como que outra atividade está sendo executada. Mas o relatório de status precisa ser simples e direto no sentido de como que está o avanço do todo do projeto e quais são os pontos de atenção. Então, quando você elaborar um relatório de status, sempre se coloque na posição do receptor. Será que a pessoa que receber o status, vamos supor que essa pessoa não participou das últimas reuniões, ou é uma pessoa nova no projeto, quando a pessoa ver o relatório de status, ela vai entender o que está acontecendo? Então, isso que você precisa se perguntar quando você elaborar um relatório. Você precisa garantir que qualquer um seja capaz de interpretar as informações que estão no relatório. É importante, quando você iniciar o projeto,
você alinhar com a equipe como que vai ser essa agenda de comunicação. Primeiro, qual que vai ser o formato do template, qual que você vai utilizar, explicar o que tem em cada campo para que as pessoas saibam quando receber um relatório. Quando você vai reportar esse status, lembre que isso precisa ser reportado com frequência. Não adianta você reportar somente quando alguém te perguntar. O relatório de status precisa ter uma frequência estabelecida. Isso vai variar de projeto para projeto ou de acordo com a expectativa do cliente. O ideal, eu recomendaria que pelo menos entre uma vez por semana ou a cada 2 semanas você reporte o status do projeto. Dependendo do momento do projeto, da criticidade do projeto, essa frequência pode até aumentar, ser necessário aumentar. Mas, pelo menos uma vez por semana ou a cada 15 dias, você deveria reportar um status do projeto. Então, alinhe com a equipe qual que vai ser a frequência e como que vai ser esse status. É importante também você já deixar alinhado com a equipe que em alguns momentos você vai pedir informações para que você alimente esse status. Então, você vai perguntar para um funcionário, né, um recurso da equipe, como que está o avanço de determinada atividade. Se já foi concluída, não foi. Se quando você fizer essa solicitação, quando você perguntar sobre o status, procure entender como que foi o avanço até o momento. Está de acordo com o planejado, não está? A equipe está tendo dificuldade em alguma coisa? Está atrasado? Por que está atrasado? Procure entender o porquê que está atrasado. Esse é o momento de você também entender onde você pode ajudar. E se tem algum desvio, o que precisa ser feito para eliminar esse desvio. Então, procure entender as dificuldades de todos na equipe e também valorize os avanços. Projetos, às vezes, muito longos, as pessoas acabam, né, se desgastando, às vezes, da pressão em relação com o cliente, da relação, da complexidade do projeto, a pressão, né, o objetivo do projeto, os resultados, a expectativa em relação aos resultados. Então, valorize também os avanços que houveram a cada período. Em linhas gerais, o que precisa ter? Qual que foi o avanço até o momento? O que está por vir? E quais são os pontos de atenção, de forma geral? Então, como que você vai fazer isso? Como que caracteriza um relatório de status? Primeiro ponto, ele precisa ser claro e objetivo. Relatórios muito longos, com muitos detalhes, as pessoas não vão entender, o receptor muitas vezes não vai entender e às vezes perde até o interesse. Então, o relatório ele precisa ser objetivo e claro para quando a pessoa receber, ela de fato acompanhar o que está acontecendo. Então, garanta que a sua comunicação chegue no receptor da forma correta. Se você precisa chamar atenção para alguma informação, coloque isso em destaque, coloque no corpo do e-mail. Né? Não simplesmente mande um e-mail com um arquivo anexo, esperando que todos vão abrir. A gente tem tanta informação que a gente recebe ao longo do dia, e às vezes não é por má vontade, mas as pessoas acabam sendo quase que consumidas e atropeladas por todas as demandas do dia a dia e o volume de informações que é recebido, e acaba esquecendo. Ou outras prioridades começam a surgir e fica de lado o status report. Então, se você tem uma informação que você precisa chamar atenção, você precisa de ajuda, ou você quer garantir que os receptores estejam atentos àquela informação, pense numa forma de você destacar isso, seja no relatório de status ou no corpo do e-mail. Segundo ponto, linha do tempo. Lembra que o projeto ele tem início, meio e fim, ele é temporário. Ou seja, a gente tem um caminho a ser percorrido. Então, existe uma linha de tempo envolvida no projeto. As pessoas precisam saber qual que é o fim do projeto. Qual que é o fim, quais são as atividades esperadas para o próximo período. Então, a linha do tempo, é importante você ter isso sempre no relatório de status. Qual que é a linha do tempo? Em que momento você está e se isso está conforme o planejado, se está atrasado ou se está até à frente.
Então, a linha do tempo e o comparativo com o planejado é fundamental para você passar a informação correta para a audiência. Não deixe de passar como que está o avanço disso. Defina um indicador que fique de forma clara as pessoas entenderem se o cronograma está atrasado ou se está adiantado, seja por meio de um farol com cores, seja por meio de indicador, a curva S. Então, isso precisa ser reportado para que todos entendam como que está a situação do projeto. Da mesma forma que você vai dar visibilidade de como que está o avanço do projeto na linha do tempo, você precisa dar visibilidade também em relação ao orçamento. O que foi consumido até o momento, se está dentro do orçamento, se já estourou, se consumiu mais do que o esperado ou não, como que está o consumo do orçamento ao longo do projeto. Próximo ponto, quais são os riscos envolvidos no projeto? Existe algum risco de impactar as atividades se alguma ação não for tomada? Como que está o plano de mitigação dos riscos? Isso precisa estar incluído no relatório de status para que todos tenham foco no próximo período para eliminar esses riscos e evitar impactos maiores no projeto. Então, o gerenciamento de risco, o farol, a informação dos riscos, ela precisa estar contemplada no relatório de status. E se você precisar de alguma tomada de decisão, alguma ajuda, você precisa também utilizar o relatório de status para formalizar essa informação, para consolidar essa situação, essa tomada de decisão. Qual que é o formato ideal? Se você pesquisar na internet, você vai encontrar diversos relatórios de status. Você precisa garantir que você tenha essas informações que a gente falou. Qual que é a linha do tempo do projeto, como que está o avanço do projeto em relação ao planejado, como que está o consumo do orçamento em relação ao que é o planejado, quais são os riscos do projeto, se você precisa de alguma ajuda em relação à tomada de decisão, também precisa estar contemplado. Agora, como você vai reportar isso? Você pode alinhar se existe. Na internet existe, se você pesquisar no Google, você vai encontrar diversos formatos diferentes. É importante você entender como que o seu cliente e a equipe se sentem mais confortáveis também de receber essa informação. Então, você pode fazer por meio de gráfico, por meio de números, farol. Um ponto que é importante, lembre sempre de ser visual. Então, muito texto não vai ajudar a você ter uma comunicação efetiva com todos os envolvidos. Então, as cores sempre é uma maneira bacana de você atingir a pessoa de uma forma rápida quanto ao status. Então, o famoso farol, né? Vermelho, amarelo e verde, é sempre importante você ter isso no relatório de status. Então, eu vou mostrar só um exemplo para vocês, para a gente conseguir visualizar o que a gente falou até agora. Então, esse exemplo que eu estou mostrando para vocês, o período do projeto está exemplificado nessa linha do tempo, que são 8 meses. O momento que a gente está no projeto agora, a gente tinha a expectativa de estar finalizando a fase 2 do projeto, mas a gente está um pouquinho atrasado, está um pouquinho atrás do cronograma. Então, esse é só um exemplo. No meio da linha do tempo, a gente consegue passar essa mensagem de qual que era o planejado, qual que era a expectativa e em que momento que a gente está em relação às atividades que eram planejadas. Essa é uma primeira informação. Agora, a próxima informação é onde a gente vai consolidar essas informações. Então, a gente tem o farol, que mostra qual que é o real status em termos de cronograma, escopo, orçamento e risco, e qual que é a tendência. Por que é importante a gente ter a tendência no status também? Se você tem algum problema no projeto, se você está numa situação, vamos supor, de alerta, tem alguma atividade que está atrasada, mas percebe como as situações são diferentes. Vamos supor que no primeiro cenário você tem atividade que está atrasada, mas que você já tem um plano de ação estabelecido, de que você vai, por exemplo, adicionar recurso na próxima semana para você acelerar as atividades e recuperar esse atraso. Então, o status atual é amarelo, né? Amarelo ou vermelho, dependendo da criticidade, como que você vai definir esses critérios do farol.
Mas você já dá visibilidade que a tendência é melhorar, porque já existe um plano de ação estabelecido. Agora, uma situação, um cenário 2, vamos supor que você tem uma atividade que está caminhando, mas que você vê que não está caminhando conforme o esperado, ou que surge algum imprevisto e você precisa de recurso adicional, você precisa de executar uma atividade adicional que não estava inicialmente contemplada. Você precisa da visibilidade que, se isso não ocorrer, a tendência para o próximo período é que você piore a situação do projeto. Então, que talvez ela esteja verde, que você quer só dar um alerta de que as coisas podem piorar se não a ação não for tomada, ou você pode dar visibilidade que para o próximo período tende até a ficar vermelho, né, dependendo da criticidade da situação. Então, você dá visibilidade de qual que é o real status e qual que é a tendência, é uma forma prática e direta de você passar a mensagem para todos os envolvidos, acender aquele sinal de alerta. Então, o status real e a tendência por meio de farol. Aí você precisa passar qual que outra informação você pode colocar no quadrinho de forma bem objetiva e simples os principais pontos. Você não precisa entrar no detalhe de tudo. Mas quais foram, recentemente, quais foram as atividades que foram concluídas, quais foram as atividades concluídas e o que está por vir. No próximo período, entre um status e outro, vamos supor que você está fazendo o status numa frequência semanal. Então, para o próximo período, para a próxima semana, qual que é o foco que todos devem ter? Quais são as atividades que a gente espera executar na próxima semana? Tá? Então, o que foi executado recentemente, para todo mundo ter visibilidade do que já foi concluído, e quais são as atividades esperadas para o próximo período. Tá? Num outro espaço, você coloca quais são os riscos envolvidos e se você precisa de alguma ajuda, alguma tomada de decisão, também colocar nesse outro quadrinho. Dessa forma, você consegue dar visibilidade de como que está o real status do projeto e o que está por vir. Tá? Então, você está dando visibilidade de como que está o caminho a ser percorrido. Então, de uma forma simples e consolidada. Quais são os benefícios de ter um relatório de status? Primeiro benefício, dá visibilidade para todos os envolvidos. Então, você alinha a expectativa. Quando as pessoas não têm a informação, começa a gerar também alguns ruídos dentro do projeto. Né? Então, quando você tem um relatório de status, todo mundo sabe o que está acontecendo, você alinha a expectativa, evita certas surpresas. Então, o alinhamento de expectativa é muito importante. Segundo ponto, você reportando como que está o avanço, reconhecendo quais foram os progressos, alinhando que o escopo está sendo cumprido ou alertando sobre alguns pontos de atenção, isso ajuda também a você manter a equipe e o cliente engajado. Então, sempre lembrando deles de como que está o progresso. Então, isso mantém a equipe engajada e focada em quais são as atividades do próximo período, qual que é o objetivo da equipe, quais são os pontos de atenção. Então, foco e engajamento também o status report ajuda. Oferecer uma visão do real versus o planejado. Isso não só para todos os envolvidos, mas para você entender e gerenciar bem o projeto. Se você não tem visibilidade de como que está o executado versus o planejado, você não consegue atuar de forma que você minimize os desvios. Então, você tendo esse acompanhamento frequente, você consegue atuar e garantir que o projeto seja finalizado dentro do prazo e dentro do orçamento. Não espere lá na frente para tentar entender se tem alguma coisa, alguma atividade atrasada ou não. Pode ser tarde demais, se você não tenha tempo hábil de reagir. Então, para o gerente de projeto, é fundamental ter esse acompanhamento. Então, o relatório de status te ajuda a ter isso também de forma frequente, né, ter visibilidade dessa informação, além de comunicar a todos os envolvidos também. Clareza. Se ficou alguma dúvida, seja de alguma reunião
ou alguém perdeu alguma informação, o relatório de status formaliza isso. Então, ele iguala a informação que todos estão recebendo. Então, possibilita todos terem clareza do que precisa ser feito. E o último ponto é a questão principalmente dos riscos, você formalizar tanto o avanço quanto os riscos, para que todos estejam cientes, caso alguma coisa aconteça, impacte o projeto, todos já estavam cientes do que precisa ser feito, qual era o plano de ação, e se o risco vir a acontecer, as pessoas não são pegas de surpresa. Então, esse é um ponto muito importante também no Status Report. Em relação ao formato, como fazer, qual ferramenta utilizar, você pode fazer de diversas formas. Utilizando Excel, utilizando o próprio Word. Se você tem alguma ferramenta de gestão que você está utilizando, provavelmente essa ferramenta ela tem a funcionalidade de exportar essas informações de forma consolidada. Então, você consegue manipular isso e formatar da forma que você gostaria de visualizar essa informação. Então, existem diversos caminhos. O que você precisa ter em mente é que o relatório precisa ser simples, objetivo, bem visual e que dê a informação de qual que é o avanço até o momento, o que está por vir e quais são os pontos de atenção. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo e segue a gente no seu projeto sobre controle. Até o próximo!